A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do IBD em Foco, e nesse vídeo eu quero convidar você a fazer aqui juntamente comigo uma reflexão na passagem de Mateus, capítulo 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Bem, essa passagem aqui é muito conhecida, muitas pessoas pregam e ensinam, e se você vai pregar ou ensinar essa passagem, ou quem sabe você quer ter um entendimento mais profundo, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, que aqui eu vou fazer uma reflexão desse versículo, desses versículos, fazendo um contraste com Mateus capítulo 5, versículo 16. Você vai entender aqui o motivo, porque lá em 5,16, Jesus fala que as nossas boas obras devem ser vistas por todos. E agora, aqui no capítulo 6, versículos 1 a 4, ele já fala o contrário, ele já está dizendo que nós não devemos tocar trombeta, não devemos mostrar as nossas obras e que não saiba a nossa mão esquerda o que fez a mão direita. Então, assim, se a gente for analisar, existe uma certa contradição, na verdade uma falsa contradição, como eu vou mostrar aqui, né, que não existe, na verdade, contradição nenhuma, mas nós precisamos entender o que Jesus quis dizer dentro desses dois contextos, na verdade dentro do contexto só, que as duas passagens estão dentro do mesmo contexto, então a gente precisa analisar aqui para entender realmente como que deve ser o comportamento do cristão na sociedade e para consigo mesmo, diante das boas obras que nós temos que fazer. Então, vamos lá, eu vou ler aqui a passagem de Mateus capítulo 6 e a gente vai fazendo a reflexão aqui dessa passagem. Versículo 1 até o versículo 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A passagem muito óbvia, muito fácil de entender, muito simples. A gente nem precisa, às vezes, fazer assim uma análise complexa da passagem, porque está muito claro o que Jesus quis dizer aqui. Então ele está criticando as pessoas daquela época, no caso, muitos religiosos, fariseus, hipócritas daquela época, eles queriam ali serem vistos, fazer as boas obras para serem vistos. Então Jesus está criticando isso. Você não deve fazer a boa obra para ser visto, para ser glorificado pelos homens. Então aqui a ideia, que na verdade o que Jesus está criticando aqui é essa questão de trazer a glória para si. Então quando a gente vai para o capítulo 5, versículo 16, Jesus fala assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha só, lá ele fala guardai, vamos lá, vamos voltar. Guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens. Tá? Guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aqui já fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É claro que, de cara, a gente já observa, batendo o olho, a gente já observa que, no capítulo 5, versículo 16, Jesus está falando da glorificação a Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aqui no capítulo 6, versículo 1, Jesus está criticando aquela atitude, do 1 ao 4 na verdade, Jesus está criticando a atitude de trazer a glória para si, de fazer a boa obra e falar assim, olha só como eu sou bom, como eu estou exercendo a minha justiça, dando esmola, depois ele vai falar do jejum, da oração. Então Jesus está indo por esse caminho, de mostrar que a glória é para Deus e não para os homens. Então, as nossas boas obras, elas de fato vão ser vistas, porque nós vamos brilhar no mundo de trevas através das boas obras. A luz que Jesus fala aqui no capítulo 5, logo aqui que ele fala que nós somos luz do mundo, está relacionado justamente ao nosso bom comportamento, às nossas boas obras. Mas aqui eu quero trazer uma reflexão um pouco mais profunda, que eu estava lendo aqui o livro do Bonhoeffer, Discipulado, ele faz uma reflexão sobre essa passagem, eu quero compartilhar isso aqui com você. Ele vai falar assim, o cuidado por nossa justiça deve ir no sentido de não nos preocuparmos com ela,
Então nós não temos que ficarmos assim preocupados com as nossas boas obras, com a nossa vida de justiça, com o nosso comportamento. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, seguindo aquele legalismo, aquela lista de regras que eu tenho que seguir. Como se nós levantássemos de manhã, tivéssemos uma lista e aí durante o dia a gente fosse fazendo as boas obras e dando ali um tique, né? Tá, cumpri isso, cumpri aquilo, cumpri isso, cumpri aquilo. Os muçulmanos, né, no caso, eles têm assim um conjunto de boas obras que eles têm que realizar durante o dia. Tem que dar esmola, fazer uma oração, ajudar alguém e tal. Então, eles têm essa quantidade de boas obras que eles acreditam que estão sendo anotadas para quando eles chegarem lá diante de Deus, Deus vai ter um anjo que vai pesar as boas obras e as más obras e vai ver ali o que pesou mais para ele ser salvo ou não. Então, todo muçulmano tem essa ideia, né, que tem um anjo com ele anotando as boas e as más obras. E o cristão, ele não tem que ter esse tipo de pensamento, ele não pode seguir as boas obras, fazer boas obras, como se fosse uma lista de coisas que ele tem que realizar, até mesmo para alcançar a salvação ou ali ser bem visto diante dos homens ou diante de Deus. Nós vamos continuar aqui a reflexão. Ele fala assim: do contrário, o extraordinário não é o extraordinário do discipulado, mas da própria vontade e desejo. Aqui o escritor, no caso desse livro, Bonhoeffer, ele chama de extraordinário as boas obras que nós fazemos. Então essas boas obras são extraordinárias. Então se você faz elas baseado assim numa preocupação, preocupado com uma boa obra, de fazer a boa obra, ela deixa de ser algo extraordinário porque ela tem um fim em si mesmo. Então fica bem complicado, né, você querer agir dessa forma. Aí ele vai aqui fazer a seguinte pergunta, né? Como que a gente vai entender essa contradição do capítulo 5, versículo 16 e aqui do começo do capítulo 6. Como que nós vamos entender essa contradição? A pergunta seria assim: de quem deverá ficar escondido o extraordinário? Será que aquilo que é extraordinário, as boas obras, tem que ficar escondido das outras pessoas? É aqui que eu quero entrar na reflexão um pouco mais profunda, né, dessa passagem, que fala assim, ó, não dos outros. Ou seja, as boas obras não têm que ficar escondidas dos outros. Os outros vão ver, porque elas vão brilhar. Esses devem brilhar à luz do discípulo de Jesus. Ou seja, os outros vão ver a nossa luz brilhando, as nossas boas obras sendo praticadas nesse mundo de trevas. Mas deve ficar oculto aos que o praticam. Ou seja, as boas obras, elas serão vistas pelos homens, mas elas ficarão ocultas para nós. Olha só que reflexão aqui profunda, né? O discípulo deverá ficar no discipulado e olhar para aquele que vai adiante dele, e não para si mesmo, e para aquilo que o fez, que o faz. O seguidor está oculto a si mesmo em sua justiça. Então, o discípulo de Jesus, que no caso somos nós temos que olhar para Jesus. Foi ele que nos salvou, nos deu uma nova vida e permitiu que nós façamos as boas obras que, na verdade, elas já estavam reservadas para nós, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, nós não vamos olhar para nós mesmos, para aquilo que nós fazemos, porque isso não vem de nós. As boas obras, elas têm que ser algo que vem de fora, que vem de Deus para nós praticarmos. Tá? O seguidor está oculto em si mesmo, em sua justiça, ou seja, nós estamos ocultos em nós mesmos. Tá? No caso, nós só vamos ver as nossas boas obras olhando para Jesus. Então, se o extraordinário se tornasse importante para ele como tal, estaria agindo entusiasticamente por conta própria segundo a carne. Ou seja, se as minhas boas obras são tão importantes para mim, então eu estou agindo mediante a carne, mediante o meu esforço e não mediante algo sobrenatural que está na minha vida. Então aqui o escritor, o Bonhoeffer, ele vai fazer essa defesa de que nós temos que esconder de nós mesmos, que ele chama aqui de obediência simples. O cristão, ele tem que ter uma obediência simples de tal forma que as boas obras, elas se tornam natural da vida do cristão. É algo normal, é o natural, é o certo a se fazer. Então você simplesmente faz porque você foi transformado. Então as boas obras, nós não estamos escondendo ela das pessoas, do mundo, da população de forma geral. Não, nós temos que esconder elas de nós mesmos. Simplesmente praticar a boa obra pelo fato de nós sermos uma nova criatura.
A única reflexão ordenada ao seguidor vai no sentido de ser totalmente inconsciente e refletido na obediência, no discipulado, no amor. Se fazes o bem, não deixes a esquerda saber o que a direita faz. Foi o que Jesus falou aqui no versículo 3, né? Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, nós temos que esconder de nós mesmos as nossas boas obras. Não deves ter consciência do próprio bem que faz. Do contrário, é de fato teu bem, mas não o bem de Cristo. O bem de Cristo, o bem do discipulado, acontece inconscientemente. Então isso aqui parece ser bem complexo, né? Bem difícil de entender, mas assim, ele está dizendo que se eu faço bem de maneira consciente, estou fazendo bem, estou agindo da forma correta, estou amando o meu inimigo, estou me esforçando nisso, estou me esforçando naquilo, se isso não é natural de você, se isso não vem de forma inconsciente, tem algo errado aí, tem um problema aí. Então ele está colocando aqui que se eu faço assim, me esforçando, porque eu tenho que fazer o bem, tenho isso, tenho aquilo, tenho que seguir essas regras, isso e aquilo, você está fazendo de maneira carnal, você está fazendo pelo seu próprio esforço. É o teu bem, não o bem de Cristo. Agora, se você é transformado por Cristo e age de maneira inconsciente, porque você tem uma obediência natural por Cristo, pelas coisas que Ele nos ensinou, você está fazendo as obras dele e não as suas obras. Tá? Ele fala assim, se estou interessado em saber meu bem, meu amor, então já deixou de ser amor. Inclusive o extraordinário amor ao inimigo permanece oculto ao seguidor, pois no amor ele já não vê o inimigo como inimigo. Então a pessoa fica, porque estou amando o meu inimigo, porque estou amando o meu inimigo, ali está o meu inimigo, eu tenho que amar o meu inimigo. Não é assim, tá? Jesus não ensinou desse jeito. Você tem que olhar para a pessoa não como seu inimigo, mas como seu irmão, como seu próximo, como alguém que Jesus morreu por ele também, Jesus quer salvar ele se ele ainda não é salvo. Entende? O teu inimigo tem que ser alguém que você vê ali de maneira natural, alguém que você simplesmente ama, não é algo esforçado, né? Não é algo que vai te pesar. Voltando aqui para o texto, vamos só analisar aqui a questão do reconhecimento, que ele fala assim, né? Guardai-vos a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Então, assim, se eu faço para ser visto pelos outros, eu estou buscando um reconhecimento público e já não tenho mais o galardão. Só que tem também o reconhecimento mais sutil, o reconhecimento seu mesmo. Aqui no livro, a gente observa assim, né? Não importa se ele a busca na forma grosseira do reconhecimento público ou na forma mais sutil do reconhecimento perante si mesmo. Onde a mão esquerda sabe o que a direita faz, onde eu revelo a mim mesmo o bem oculto, onde tento tomar ciência do bem próprio, preparo para mim mesmo a recompensa pública de que Deus me havia reservado. Então, quando eu reconheço, eu mesmo reconheço a minha a boa obra e revelo a mim mesmo aquilo que estava oculto, até assim eu perco a recompensa pública que Deus ia me dar. Então aqui a gente age de maneira natural, obedecendo o Evangelho, obedecendo tudo que Jesus ensinou, sem se preocupar o que está fazendo ou receber algum tipo de reconhecimento que seja dos outros ou que seja de nós mesmos. Aí tem a seguinte pergunta, quem consegue viver de forma a praticar o extraordinário em secreto? Quem é essa pessoa que consegue fazer isso? Que de forma que não saiba a mão esquerda o que fez a mão direita? Que amor seria esse que não tem consciência de si, mas permanece em secreto perante si mesmo, até o dia derradeiro? Qual é esse amor? Que amor é esse inconsciente? Aí ele coloca assim, é evidente, por ser amor oculto, não poderá ser uma virtude, um hábito do ser humano. Então não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. Nesse amor que a si mesmo se esquece, o velho ser humano deve morrer, com todas as suas virtudes e qualidades. No amor que a si mesmo se esquece, comprometido apenas com Cristo, morre o velho Adão. Com a frase, ignore a tua esquerda, o que faz a tua direita, proclama-se a morte do velho ser humano. Então aqui está bem claro que só consegue fazer assim, só consegue agir dessa forma quem é transformado, quem já morreu para a velha natureza, morre o velho Adão, a velha natureza, e agora nós somos uma nova criatura. Nós somos
né, um novo homem em Cristo Jesus, uma nova mulher em Cristo Jesus. A vida é diferente, é transformada. O mundo não vai conseguir fazer isso. O ímpio não vai conseguir fazer isso. Alguém pode até falar assim, olha, tem um ímpio fazendo uma boa obra, tem um ateu fazendo uma boa obra, tem isso, tem aquilo fazendo uma boa obra. As pessoas podem até apontar, questionar como é que funciona isso. Só que eles estão fazendo aquilo para trazer glória a si mesmo, para se satisfazer, se autossatisfazer. Não tem aquela questão de que as pessoas falam, nossa, quando eu faço bem, eu me sinto muito bem. Quando eu ajudo as outras pessoas, eu me sinto muito melhor. É algo gratificante. Então as pessoas estão fazendo boas obras para se autossatisfazer. Então é algo, como eu estou falando desde o começo, é como se fosse seguir uma lista de regras, pensando na glorificação pessoal e não para glorificar a Deus. O cristão é diferente. Ele tem que viver de uma maneira diferente. Resumindo, quem poderá viver de tal maneira a conciliar os capítulos 5 e 6? Unicamente a pessoa que, segundo o velho ser humano, morreu em Cristo e que na comunhão do discipulado encontrou uma nova vida. Então somente essa pessoa que passou por uma transformação diferente. Amor como obra da obediência simples é a morte segundo o velho homem, né? O velho ser humano, que se reencontrou na justiça de Cristo e no seu irmão. Já não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. O apóstolo Paulo fala isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o amor do Cristo crucificado, que entrega à morte o velho ser humano, é o que vive segundo, que vive no seguidor. Daí por diante, este se encontra somente com Cristo e no irmão. Então, a gente conclui aqui que fazer boas obras com o fim de glorificar a Deus e não a si mesmo, de fazer isso de forma natural, de fazer isso de forma inconsciente, de fazer isso de forma assim que você simplesmente vai lá e faz a boa obra, você tem uma vida, na verdade, diferenciada. Do momento que você levanta ao momento que você vai deitar, todas as suas palavras, todo o seu comportamento, tudo que você faz durante o seu dia, tudo, ser guiado por Cristo de maneira natural, inconsciente. Isso só acontece se você realmente foi transformado pelo Evangelho, se você realmente aceitou Jesus como Salvador e tem uma nova vida. Então nós temos que fazer essa reflexão, trazer essa reflexão interior. Será que eu estou agindo dessa maneira inconsciente? Será que eu preciso me aprofundar mais com Cristo, conhecer mais Cristo? Será que eu preciso estudar mais a Bíblia? Será que eu preciso orar mais? Será que eu preciso buscar mais dele para que isso se torne natural para mim? Então, faça essa reflexão. Quem sabe Deus ele ainda está transformando o seu coração para que você possa agir de maneira natural. Que não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Que nem mesmo você vai ter consciência do bem que você está fazendo, porque simplesmente você é uma nova criatura. Amém? Então eu encerro aqui, espero que você tenha compreendido, deixe seus comentários, se você ficou alguma dúvida ou tem algo a complementar, diga o que você achou do vídeo. E nós estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível. No EBD em Foco nós temos conteúdo para professores da EBD que querem ministrar uma aula de excelência, a gente tem subsídios, vídeo, áudio, PDF, temos slides em PowerPoint. Na descrição do vídeo tem as informações do site, do nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco. A paz do Senhor, até um próximo vídeo.